Bem, hoje temos uma convidada muito especial para a nossa entrevista. É a minha amiga Larissa Rocha. Muito obrigada, Larissa, por sua presença aqui conosco. É Bem, isso. no nosso canal da Mônica, professora Mônica Alto, nós estamos aqui querendo ajudar as pessoas que moram na Holanda, ou então que pensam em vir morar na Holanda, né? Por isso que estamos tendo uma série de entrevistas com pessoas que me são queridas, pessoas que são minhas alunas. A Larissa também é minha aluna, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito polêmico. Todo mundo me pergunta: saber inglês atrapalha o aprendizado de holandês? Hoje vamos ver essa resposta. Larissa, você poderia se apresentar, por favor, um pouquinho? Oi, meu nome é Larissa Rocha e eu tenho 25 anos. Eu moro aqui em Amsterdã já tem 5 anos e eu já falo inglês. Você já falava inglês desde o Brasil? Ou como foi isso? Como foi o começo do inglês na sua vida? Me conte aí um pouquinho. Sim, eu aprendi no Brasil, mas eu fiquei fluente mesmo aqui. No Brasil eu assistia muita série quando eu era criança com a minha irmã. Eu sempre gostei muito de séries em inglês, então a gente colocava só a legenda. Então, assim, eu cheguei com uma noção muito boa. Se falassem devagar, se falasse pausado, eu conseguia entender. Eu não tinha conversação, mas eu entendia bem. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui utilizando mais o inglês, que aqui todo mundo fala, né, o inglês, e aí eu consegui ficar mais fluente. Mas você, desde jovem, você sempre teve a curiosidade de aprender o inglês. Você sempre teve essa curiosidade de ouvir, principalmente, né, porque você assistia vídeos, né, séries sem legenda. Muita gente tenta fazer isso e não consegue. Como é que você conseguiu? Me conta aí o segredo. Ai, não sei. Acho que quando a gente é mais jovem, não sei, boa pergunta. Eu assistia, assim, eu gostava de assistir, escutar música em inglês, eu escutava muito Nickelback, colocava a legenda que eu queria entender o que estava falando. Uhum, Uma das séries que me ensinou muito foi Friends, The Big Bang Theory. uhum. Então, foi essas séries, assim, que foi me ensinando. Não sei como, eu sei que eu sempre tive esse interesse em aprender o inglês, eu achava muito legal, eu queria falar a língua. Aí eu assistia muito com a minha irmã, e aí eu fui aprendendo mesmo, assim, aos poucos. Eu sei bastante coisa daquela época, eu ainda lembro, assim, de alguma coisinha, às vezes a música, eu falo: "Ah, isso significava isso". Eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Uhum. E você disse que você ouvia muito, né? Não tinha com quem conversar, né? Porque no Não. Brasil não tinha. Você só escutava, então você recebia muita informação, mas não falava. Aí chegou na Holanda, tudo mudou. Teve que começar a usar a língua. E aí, saiu alguma coisa? Nos primeiros momentos, como foi falar em inglês? Não, no início eu ficava com muita vergonha, não saía nada, assim, eu tinha muita vergonha de falar. E aí quando eu começava a falar, eu ficava muito nervosa, daí eu não dava conta de falar, porque aqui não tem, assim, você tem um amigo, alguma coisa, mas não tem um tradutor ali pra você entender o que a pessoa tá falando. Então, Uhum. no início eu ficava muito nervosa. Aí, mas como eu fui falando, assim, aí eu fui perdendo um pouco do medo. E também, tipo, às vezes eu falava alguma coisa errada aqui, o pessoal ajuda muito. Então, assim, eles veem que você tá falando errado, eles te corrigem da forma certa. Aí, Uhum. assim, você vai falando devagarzinho, você vai perdendo esse medo, vai no mercado e tenta falar alguma coisa, tenta pedir uma Sim. sacola em inglês. Foi mais ou menos desse jeito, sabe? Eu fui tentando, me forçando mesmo a tentar aprender. Falava um pouquinho, falava errado. E assim, aí eu usava muito o Google Tradutor, né? Que aí eu Sim. colocava ali no tradutor e eu ficava: "O que que significa isso? Como que eu peço tal coisa?". Tipo, às vezes eu chegava no mercado e falava: "Nossa, esqueci uma farinha", alguma coisa que eu queria cozinhar. Aí eu pesquisava ali no tradutor como pedir aquilo e chegava no senhor, em alguém e perguntava. Ah, você Assim foi. não simplesmente mostrava o tradutor para a pessoa ler. Você tentava dali aprender e mesmo assim conseguir falar um pouquinho com a pessoa. É, eu tentava falar, eu Uhum. não deixava no tradutor. Aí eu às vezes eu até colocava o áudio, assim, pra eu escutar, né, que tem essa opção de Uhum. você ouvir como fala, qual é a pronúncia, e daí eu tentava falar com a pronúncia que estava me passando. Porque Muito senão bom se eu isso. ficar apresentando, fica às vezes a pessoa não vai entender, vai ficar assim, mas aí eu sempre falava: "Ah, você tem isso", tipo, Uhum. o "do you have", o "do you know where I can find", aí eu falava Uhum. assim.
Então você sempre teve você pegava aquela informação que você não sabia, mas você ousava falar, né? Mesmo com Sim, nervoso, você ia lá, enfrentava a situação e falava aquela palavra que você não conhecia. Por isso que sim. você hoje consegue falar, porque você não teve medo, né? Se jogou assim, Sim, não ficou só dependendo do Google Tradutor. sim. É muito bom. E na Holanda tem muitos tipos de pessoas, né? Tem pessoas de tudo quanto é canto, de vários países, não só os holandeses. Você sente a diferença, Larissa, quando você vai falar com os holandeses em inglês e as outras pessoas de outras nacionalidades, você consegue entender? O inglês é mais ou menos parecido, porque todo mundo tem seu sotaque, né? Como é a Sim. sua experiência com diferentes pessoas de diferentes países? Ah, para mim, eu consigo entender bem os holandeses, o inglês dos holandeses. Eu não acho que o inglês deles é muito difícil de compreender, não. Até Uhum. porque eu aprendi mesmo a fluência aqui. Mas, assim, eu tenho contato também com pessoas que falam inglês americano, inglês britânico, e, assim, me lembra bastante o americano, né, o deles. Uhum. Eu consigo entender bem, eu não acho que tem essa grande diferença porque eles têm sotaque, não. Não, os holandeses, não falando dos holandeses com sotaque. Os holandeses são uma das pessoas que tem melhor fluência de inglês. Eles são conhecidos porque eles falam muito Sim, bem, eles escrevem muito bem. Existem muitas faculdades em inglês, muita coisa em inglês na Holanda. Mas, por exemplo, pessoas que são de outras nacionalidades, por exemplo, italianos falando inglês, espanhóis, marroquinos. Você consegue entender todo mundo quando fala em holandês? Ou você já sente uma certa dificuldade? ah, entendi. Ah, não, eu consigo entender também. Às vezes tem um pouco de sotaque, né, assim como a gente também Uhum. que é brasileiro tem, mas dá para entender. Às vezes é só mais puxadinho, é diferente. Acho que é a Uhum. mesma coisa das regiões do Brasil, assim, né. Sim. Goiânia tem um R mais puxado, mais do sul, diferente, mas Uhum. a gente consegue se entender. Acho que a questão é de boa vontade. Sim, Se a pessoa tem boa vontade de tentar ajudar aquela pessoa, né? Se já sim, não tem tanta vontade, não estou entendendo, não. Não quero nem, quero que a pessoa fale corretamente, senão eu não vou nem prestar atenção, né? é. Então é Ah, muito da tem pessoa, eu acho. O que que você tem acha? realmente pessoas que é difícil, tipo, às vezes o sotaque indiano, o sotaque marroquino, eles são mais difíceis pra gente entender, que não é latino, né, que não vem do Uhum. latim. Mas, Uhum. mesmo assim a gente é difícil, mas é igual você falou, vai da boa vontade da pessoa, se a pessoa Também falar mais acho. devagar, dá pra entender sim. E você acha, agora que você começou a usar o inglês no dia a dia, você está estudando um pouco mais de inglês, né? Sim. Você acha difícil aprender esse idioma? Hã, eu assim, pra mim não foi tanto, né, eu acho que não. Eu acho que não é muito difícil aprender o inglês não, para mim foi bem assim, porque o inglês ele é meio que universal, tudo tem inglês, até no Brasil a gente tem muitas palavras que a gente usa que é em inglês. Então eu acho que foi algo que, tipo, se você for tentando, você vai conseguir, porque o tempo todo você vê inglês, você lê inglês na rua, você tem alguém que está falando, escrevendo alguma coisa em inglês, tem expressões. Então eu acho assim que não é tão difícil de aprender não. E tem muito material na internet, né, Larissa? Tem Sim, YouTube, tem vídeo, tem podcast. O que você quiser procurar de inglês, você acha. sim. É É, um idioma muito fácil de você achar muita coisa, muito material, né? sim. E é uma língua Eu, primária. particularmente, eu comecei a estudar muito jovem, eu tinha 8 anos, então eu não sei dizer se o idioma é difícil, eu não acho difícil, eu acho fácil. Mas aí a pessoa fala, é fácil porque você já sabe, Mônica. É, então. Então eu fico assim, eu não posso. Eu acho a gramática muito fácil, a gramática. Eu acho o português o idioma mais difícil do que o inglês, Eu também. sinceramente. Porque Eu quando eu vou também. ensinar português, ensinar aqueles tempos verbais todos, do passado, pretérito, né? Inglês não tem tanta coisa, tanto detalhezinho, entendeu? Eu acho, minha opinião, Eu né? também acho. Então então agora na Holanda, você tá já sabendo inglês, já consegue conversar com as pessoas, aí de repente, por que não aprender holandês? Não foi isso? Sim, Foi, exatamente. foi o quê? Tava um dia assim pensando,
que foi que aconteceu que você mudou assim de Não, ideia? é porque eu já tenho bastante tempo aqui, né? Eu Hum, tenho um pouquinho de noção de holandês, mas eu não falo, e eu quero ser fluente. E como quando você só fala, igual, aqui na Holanda todo mundo fala inglês. uhum, Então você acomoda, você não, para que você vai aprender? Tem muitas pessoas que acomodam, que só falam o inglês porque o inglês todo mundo fala e tá bom. Mas assim, eu realmente quis aprender também o holandês. Não quero parar só no inglês. Até uhum, porque se eu moro aqui, eu acredito que eu tenho que falar essa língua também, né? sim. Então eu decidi que eu vou tentar. Já tem bastante tempo que eu moro aqui, então eu decidi que eu quero aprender agora o holandês. Então você foi um pouquinho similar com essa experiência de inglês. Você começou a ouvir, está ouvindo, está começando a entender, está se acostumando àquele som do idioma e está querendo aprofundar o estudo, não é isso? Sim, isso mesmo. Aham. Você falou nossa, que todo mundo fala inglês na Holanda, mas isso nas cidades grandes. Em Amsterdã, né? E Corrigindo. Amsterdã tem o resto do país. Sim, sim. Nos lugares pequenos, as pessoas não falam inglês, falam só o holandês. Então, não adianta chegar lá, você tem que saber pelo menos o básico para se comunicar com as pessoas das cidades menores, né? Sim, verdade. Sim. Aí você começou a estudar holandês, e aí? O que é que você achou do idioma? Eu achei o holandês difícil, Difícil. porque o inglês tem uma colocação verbal, assim, parecida com o nosso português. Também tem mais, os verbos mudam mais de acordo com os pronomes. Então, assim, é um pouco, eu achei bem mais difícil do que inglês. E a pronúncia também é muito difícil. Achei bem mais difícil do que inglês. Quais são os sons que são mais difíceis para você, que você tem Ah, o encontrado? G, né, em holandês, que é o R, lá, tipo, tem várias coisas, assim, às vezes até uma palavra igual piso em holandês, Uhum, verdieping, eu nunca, às vezes eu tenho dificuldade de falar. Aí uhum, tem o G, o R do holandês, essas palavras tem muito esse G, esse ING no final, às vezes a gente não sabe. uhum. Zeven, o Z que tem um som diferente, o V que tem som de F, tem que Os ficar lembrando. diptongos, né? U com I, E com U, tudo tem que Ah, fazer um certo é. biquinho para falar, essas coisinhas. Sim, É, exatamente. são muito, E realmente a ordem das palavras na frase é muito diferente, né? Então você tem que, às vezes você lê uma frase inteira e o verbo está lá no final, né? Então você não pode ir traduzindo pedaço por pedaço, você não vai entender nada. Você tem que ver a frase toda, porque o verbo talvez esteja lá no final para você entender o que aquela frase está falando. Então realmente tem Sim. que estudar, né? Não adianta ficar decorando frases, essas coisas. Tem que realmente estudar, né? E você acha que o inglês está lhe ajudando no aprendizado do holandês? Ele ajuda ou atrapalha? O que você acha? Eu acho que o inglês me ajuda, porque tem muita palavra similar, tipo Uhum, mother, essas coisas assim, são bem parecidas. Mas eu acho que aí, em relação à pronúncia, pode ser que atrapalhe um pouco. Porque aí, uhum, esse mesmo exemplo, mother, aí você tem que uhum, ficar sempre lembrando como é em holandês, o zeven, seven. Aí, às vezes você dá essa travadinha de pensar como é em inglês, como é em holandês, que são palavras que são quase iguais, né? Mas a uhum. pronúncia é bem diferente. Então, assim, em relação a lembrar de muitas palavras, eu acho que já tem um certo conhecimento pelo inglês, mas a pronúncia mesmo é o mais difícil Então, de lembrar. ajuda na interpretação, na tradução da palavra, porque são parecidas. Na hora de você ler, você dá para entender. Agora, na hora de falar, como são muito parecidos e tem uma diferençazinha de nada, aí pode atrapalhar, né? Tipo water e water, Yeah, né? sim, verdade. Né? Então, são palavras muito parecidas. Você falou mother, mother, né? Father, mother, né? É. Mas você acha que você vai parar, vai continuar com holandês, vai continuar estudando inglês com holandês juntos, tá uma boa combinação, faz mistura na sua cabeça, como é que faz? Tem hora que você fala holandês misturado com inglês. Ainda não estou misturando muito não, mas assim, eu vou continuar só com o holandês, e daí o inglês eu vou porque o meu trabalho exige que eu fale inglês, então assim, Uhum, o inglês eu já fico praticando todos os dias mesmo no serviço,
E o holandês é algo para estudo e para quando eu sair na rua tentar usar. E também vai ser útil no meu trabalho futuramente, quando eu estiver mais segura. Yeah, o holandês abre muitas portas, né? Na Holanda, para muitos trabalhos, você tem que saber o inglês muito bem, fluente, e o holandês, às vezes, fluente, ou então o básico. Depende do que você vai fazer, né? Então, os dois idiomas são muito importantes na Holanda. Não só o inglês, mas o holandês, que é o idioma local, né? Sim, e como se alguém está querendo começar a estudar um dos dois idiomas, ou inglês ou holandês, o que é que você daria de conselho para essas pessoas? Façam isso aqui é melhor. Pela sua experiência, pelo que você já passou, qual a melhor forma de aprender idiomas? Eu acho que é assim, contrata a Mônica, professora. Ah, Não, mas brincadeira à parte, assim, a Mônica, que é muito boa, professora, mas eu obrigada. também acho que, assistir série, tentar também trocar esse ambiente, né, para ver mais o holandês. Eu tô tentando, tipo, às vezes eu vejo uma notícia em holandês, tentar não traduzir de imediato, porque às vezes eu sigo páginas que passam notícias em holandês, Sim. e aí eu já clico lá, traduzir, translate, Não, para o inglês. tentar ler a notícia Tenta em ler. holandês. Isso, Uhum, tenta primeiro tentar entender o que tá falando, tentar assistir série, música, porque daí você já vai entrando naquilo ali, tentando escutar mais, ficando mais apto com aquela coisa, né. E também contratar uma professora particular, né, para realmente auxiliar no privado. Acho que é uhum. isso. Eu acho muito importante a pessoa também assistir televisão em holandês, principalmente o jornal, né? Sim, Porque você tem ali, tem as fotos, tem imagens, você está vendo o que está acontecendo, você tem uma ideia do que eles estão falando, aí presta um pouquinho mais atenção no vocabulário, né? E isso tudo depois, futuramente, quando se a pessoa quiser fazer um exame de holandês, isso tudo já vai ajudar, porque a pessoa já está ouvindo melhor, né? sim, Eu acho que verdade. escutar é muito importante. Ler, escutar, tentar escrever algumas palavras. A escrita das palavras em holandês não são tão fáceis, são um pouquinho mais complicadas do que em inglês, mas tanto em inglês como em holandês valem as mesmas regras. Você tem que usar, ter o máximo possível daquele idioma na sua vida, né? Sim, Às verdade. vezes eu até leio, pegue seu celular e mude tudo para aquele idioma que você quer aprender. Aí é tudo, você depois tem que, oh meu Deus, onde é que muda isso agora? Que você tem que se virar com aquele que tá, né? Então, Sim, tem gente que faz, eu não consigo fazer isso, eu acho muito difícil. sim, eu também não fiz ainda não. E tentar pensar naquele idioma. Às vezes você não tem com quem conversar, mas você pensa naquele idioma, fala sozinho, né? Quando eu estudava inglês, eu ficava muito assim, bem, vamos ver se eu sei todas as partes, tudo que tem aqui na minha frente na sala. Aí eu falava, mas a televisão poderia ser um pouco maior, tudo em inglês, para tentar usar o que eu sabia, porque não tinha com quem conversar no Brasil. Sim, Na Holanda tem muito mais, né? Muito quando você vai num restaurante, você pode conversar com o garçom, onde você for, você pode conversar. Tem muitas pessoas que falam inglês, estudantes, principalmente as pessoas mais jovens, né? sim. Geralmente elas falam inglês, né? Então, bem, essa foi a nossa entrevista de hoje, né? Eu agradeço Uhum. muito as suas dicas, a sua opinião, o que você nos contou a respeito do idioma, do seu aprendizado. E eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, Larissa. Obrigada, por nada. Foi muito esclarecedor e espero que É, futuramente possamos nos encontrar de novo em outras entrevistas sobre sim, outros com tópicos. certeza. Tá Então, certo? tudo bem, com certeza. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.